nós iremos? Onde nós podemos nos esconder se não for em ti? Aleluia, Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Nesse momento eu queria, quem está aqui pela primeira vez, queria levantasse as mãos. Todos já são daqui, já vieram aqui outras vezes. Deus abençoe. Meus queridos, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do Evangelho, da Palavra do Senhor. Ainda ontem, o Adilson, ele me convidou para falar a Palavra do Senhor hoje, e ele me falou que era para mim ir treinando, porque era para mim preparando, porque ele ia para a Europa. E eu falei para ele, ó, é assim mesmo, você está falando brincando aí, mas pode ser uma verdade. E depois um dia você não vai vir reclamar que Deus te mandou para a Europa. Um dia você pode ir, aí você não vai ter como você reclamar, porque você está falando hoje que você quer ir para a Europa. E Deus pode estar te ouvindo, e amanhã, um dia você vai estar lá na Europa, né? Então hoje eu estou aqui para nós falar um pouquinho da palavra de Deus. É como o hino hoje que a Lídia cantou, que fala sobre o rio, né? Esse rio que nasce do trono de Deus. E eu queria falar sobre isso também, nesta manhã. E eu queria falar sobre a água que purifica, a água purificadora. Esse será o tema da minha palavra de hoje. E eu gostaria que os irmãos, nesse momento, nós dirigissem a Deus em oração, para que Deus venha manifestar o teu poder sobre nós e que Ele venha falar conosco só aquilo que o Espírito Santo, Ele quiser falar com a igreja. Então eu gostaria, nesse momento, de nós orarmos. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esta manhã maravilhosa que o Senhor tem nos preparado. Senhor, agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem nos feito até aqui. Pai querido, neste momento, nós estamos aqui, Senhor, como igreja reunida para louvar e te agradecer o teu nome, Senhor. E neste momento, Senhor, iremos falar da tua palavra e que a sua palavra, Senhor, possa ser a verdade e que a tua palavra venha ser inspirada pelo Espírito Santo. Senhor, usa conforme a tua vontade, Senhor. Isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Para dar início dessa palavra de hoje, eu gostaria de mencionar algumas passagens bíblicas. E como nós estamos lendo e estudando o livro de João, na quinta-feira, todas as quinta-feiras nós estamos lendo o livro de João, e eu queria falar daquilo que nós já aprendemos aqui na quinta-feira. Todas as quinta-feiras nós lemos um capítulo. E quem está acompanhando aqui tem observado que nós temos aprendido muita coisa. Quem ainda não veio nas quintas, fica convidado, porque está sendo uma benção aqui nas quinta-feiras. Está sendo um culto de libertação. Aqui nós estamos libertando daquele velhas coisas que nós temos costume. E por isso, venha na quinta-feira, nesses cultos de quinta-feira, que é um estudo especial. É um estudo que só você vindo para você saber como que é. É muito maravilhoso. Então, eu queria começar uma história que Jesus, ele mesmo começa. Jesus, ao começar o seu ministério, ele dá um exemplo para nós muito importante. Jesus, ele um dia ele sai de casa e ele vai até o Rio Jordão e ele procura João Batista, que pregava e batizava na beira do rio. É um rio Jordão, na época era um rio puro, era um rio que nascia de uma montanha e ele passava por diversos lugares e João pregava e batizava nesse lugar.
Mas João também ele nem conhecia ainda Jesus. E um dia João estava lá e Jesus ele vai até João para ser batizado. Jesus ele só foi ser batizado para cumprir o propósito que ele tinha na vida dele para nós. E Jesus ele tinha necessidade de ser batizado? Não. Mas ele foi para ele dar o exemplo para que nós seguíssemos esse caminho. E no capítulo 1 de João, no verso 33, os irmãos podem acompanhar. No verso 33, que está escrito: eu não conhecia aquele que, entretanto, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito Santo, esse que batiza com o Espírito Santo. E um dia Jesus aparece e João o batiza naquele lugar, naquele rio, naquela água, e após ele ser batizado, Jesus ele sai dali, e a gente sabe da história, que logo após que ele sai, o Espírito Santo leva ele para ser tentado por 40 dias, e após que Jesus ele volta, ele também, agora ele começa o ministério dele, ele começa a procurar os seus discípulos, ele começa a montar a equipe dele, a equipe de discípulos, de apóstolos, e ele começa a procurar, chamar, convidar, e ele monta a sua equipe. E após ele ter a sua equipe está prontinha, toda montadinha ali com seus discípulos, Jesus, ele precisa agora colocar em prática e ele mostrar o poder porque ele estava ali. Então Jesus agora, ele é convidado a ir a um casamento. Todos nós sabemos dessa história, nós estudamos aqui. Jesus ele vai até esse casamento, que ele foi convidado, levando também os seus discípulos. Quando ele chega lá no casamento, na festa, havia acabado o vinho. Então, mais uma vez, Jesus agora, ele quer mostrar aos seus discípulos, ele quer fazer o seu primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus é interessante, meus amados, que ele também começa com água. Ele vai ser batizado nas águas e logo em seguida ele monta os seus discípulos, monta a sua equipe e após isso ele vai ao casamento e agora também ele vai usar água. E no capítulo 2, no verso 7, Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. E ao encher, quando ele volta e fala para os serviçais, agora tira, quando ele tira a água, já não é mais água, é vinho. Nós sabemos muito bem disso, nós acompanhamos nessa história. Eu só estou colocando aqui de referência para a gente entender o quanto Jesus ele usa a água. E quando os discípulos, os serviçais servem, o vinho era o melhor vinho que tinha. Então o vinho, a água, que era apenas água, agora ele é um vinho transformado, né? A água é transformada em vinho e agora ele é uma bebida que trazia alegria, simbolizava a alegria. E depois de ter passado esse período aí, Jesus agora, após alguns dias, no capítulo 3, Jesus agora está num determinado lugar e aparece agora um homem. Esse homem era importante na cidade, e esse homem agora, ele queria ter um encontro com Jesus, no capítulo 3, porém, ele tinha um pouco de vergonha por cada posição que ele tinha, e aí ele vai ter com Jesus à noite. E aí quando ele chega com Jesus, para falar com Jesus à noite, e aí quando ele começa a conversar com Jesus, num determinado momento Jesus fala para ele: olha, é necessário nascer de novo. Quando ele diz isso, é necessário nascer de novo, ele leva um susto e fala: Senhor, como pode eu, já sendo um homem velho,
voltar ao ventre da minha mãe para que eu nasça de novo? E daí no versículo 5, Jesus responde a ele. E até uma palavra muito bacana como ele começa. Ele fala assim: e arrasou Jesus. Em verdade asseguro, quem não nascer da água não pode entrar no reino de Deus. Mais uma vez Jesus cita a água, que é uma coisa... Ele era a água, na verdade, né? Ele era a água viva, a água que precisava. Então, quando Nicodemos encontra com Jesus, a partir daquele momento, ele agora entende o que era nascer de novo. E com certeza Nicodemos ele teve esse encontro com Jesus e ele nasceu de novo. E após passado, vamos agora para o capítulo, no capítulo 4, dando sequência nesses estudos que nós estamos fazendo. Então agora, mais uma vez, Jesus tem um contato de novo com a água. E nesse momento, Jesus, ele estava com seus discípulos, parado em um determinado lugar, e aí Jesus vai para um poço. E aí quando ele está naquele poço, sentado ali no poço, os seus discípulos tinham ido comprar alimentos, e ele estava ali sentado no templo, na beira do poço. E de repente, vem uma mulher, a samaritana. Ela chega naquele local, eu fico imaginando assim, Jesus parado, porque o samaritano não conversava com os judeus e nem judeus com o samaritano. Jesus estava ali parado na beira do poço. A mulher chegou sem palavra, Jesus estava ali. Ela chegou e parou e ficou olhando para ele, pensando assim, você não vai sair daí para mim pegar água? E ela não falava com ele. E Jesus olhando para ela, e ela olhando para Jesus, e Jesus olhando para ela, e de repente, Jesus fala com ela, dá-me de beber. E ela falou, como pode você me pedir de beber, sendo você um judeu, você me pedir de beber, e ainda o poço é fundo, não tem como eu pego, e eu não posso te dar água de maneira nenhuma, porque você ainda é um judeu. E aí no capítulo 4, no verso 10, Jesus respondeu a ela, se conhecesse os dons de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Essa mulher imediatamente, agora ela falou, eu quero beber dessa água. E de fato essa mulher, ela bebeu da água. Porque no momento que Jesus tem essa conversa com ela, ela vai para Samaria. E lá em Samaria, ela traz algumas pessoas para encontrar com Jesus até ali naquele poço, que Jesus ainda permanecia no poço. E não só ela bebeu dessa água nesse dia, mas também muitos samaritanos que vieram até a beira desse poço. E muitos beberam água e Samaria não foi mais a mesma. Samaria se converteu ao Senhor, muitas pessoas, através dessa mulher que foi procurar Jesus para tomar água, e Jesus o serviu com essa água que ele tinha para dar, não só para ela, mas para os samaritanos, e até os dias de hoje nós ainda bebemos dessa água, desse poço que Jesus nunca, esse poço nunca seca. E no capítulo 5, Jesus, outra vez ele está no templo. E a hora que ele está no templo ali, ele sai para dar uma voltinha em torno do templo. E a partir do momento que ele sai para dar uma volta ali, ele entra pelo pátio das ovelhas, a porta das ovelhas, o pátio das ovelhas, e vai aonde tinha um tanque, que esse tanque chamava Betesda. E ao ele entrar naquele tanque, perto daquele tanque, no pátio onde estava o tanque, ele encontra com muitos homens, mulheres, pessoas que estavam ali esperando essa água ser agitada desse tanque, para que quando entrasse, era curado.
Só que, porém, Jesus, ao olhar para aquele povo que estava tudo ali esperando esse momento dessa agitação da água, então no capítulo 5, no verso 7, Jesus ele depara com um homem que fazia 38 anos que ele estava ali sentado na beira desse tanque, querendo que alguém ou colocasse ele na água para que ele fosse curado. Porém, esse homem nunca tinha sido curado durante 38 anos. Mas, no capítulo 5, no verso 7, o homem enfermo queixou-se com Jesus: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. E ordenou-lhe Jesus: levanta, pega a tua cama e anda. E o homem imediatamente andou. Mas dá para nós observar uma coisa aqui. Nesse momento, Jesus estava nesse tanque, em torno desse tanque. Porém, ele não usou essa água, porque essa água não era pura, essa água era suja. Essa água era contaminada. Essa água ela tinha muitos rejeitos que estavam ali dentro dela há muitos anos. Era uma água suja que era usada para lavar as ovelhas. E Jesus não usou essa água para curar esse homem. Porque Jesus poderia ter jogado ele então dentro da água e ele saía lá curado. Mas não, Jesus não fez isso porque essa água não era pura. Essa água era contaminada. E com Jesus só funciona se as coisas for puras. Por isso que ele não usou essa água para fazer essa cura. Mas com a palavra dele, que da boca dele saía água, que lavava e curava, não precisava ser daquela água. Então Jesus ele cura esse homem apenas com a palavra, ele não usa essa água, porque essa água era contaminada. E Jesus só quer a pureza do nosso coração, a pureza do nosso ser de cada dia, de tirar aquilo que é de ruim de nós, para que nós possamos ser usados na presença do Senhor. Deus, ele quer usar só coisas puras. Ele não usa as coisas impuras, então por isso Jesus não usou essa água para curar esse homem, que estava 38 anos na beira do tanque. Mas no capítulo 7, Jesus agora ele chama uma grande multidão. E aí ele começa a falar sobre ele. Jesus começa a falar sobre ele mesmo. E aí chegou um determinado momento, no capítulo 7, no verso 38. Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mais uma vez, Jesus ele fala sobre a água de novo. E a água que sai do nosso interior, se nós conhecermos as Escrituras. Por isso que nós temos que conhecer a Escritura, ler a palavra de Deus, cultuar o Senhor, louvar a Ele, porque só através disso, desse conhecimento, que esse rio de água viva fluirão do nosso interior. Mas no capítulo 9 de João, agora Jesus, ele usa uma água verdadeira, uma água pura. Então, mais uma vez, Jesus estava no templo. E quando Jesus sai com seus discípulos e começa a andar, ali saindo já do pátio do templo, os seus discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, aqui está um cego. Esse homem é cego por quê, Senhor? Foi os pais dele que pecou? Foi ele? Por que ele é cego? E Jesus fala para ele: não foi nem os pais e nem ele que pecou, mas sim que cumprisse o propósito que Deus tem na vida desse cego. Então, no capítulo 9 e no verso 7, Jesus, enquanto fala com seus discípulos, Jesus ele abaixa, faz a saliva, e ele vem e passa no olho desse cego. E ao passar, ele fala para o cego, ele dá uma ordenância: agora você vai no tanque e lava. No capítulo 9, no verso 7, e ordenou ao homem: vai e lava no tanque de Siloé. O cego foi, lavou e voltou vendo.
Jesus agora ele usa essa água do tanque de Siloé. Por quê? Porque Siloé significa enviado. E ele usa essa água agora que ela era uma água pura, uma água potável, uma água ela era uma água medicinal, ela era uma água pura. Então Jesus agora ele usa essa água do tanque de Siloé para lavar e fazer esse grande milagre através da água do tanque de Siloé, que representava o enviado. E Jesus era o enviado, Jesus era essa água que tinha nesse tanque. Então, por isso que ele manda. No primeiro tanque ele não usa, porque a água era impura, a água era suja e Jesus não usa. Já nesse segundo tanque, a água era pura, então ele usa essa água e o cego voltou a enxergar. Glória a Deus. No capítulo 13 de João, nós ainda vamos estudar. Jesus já está no meio do seu ministério, já aproximando-se ao final, e os seus discípulos estão todos com eles ali. E chegou um determinado momento que estavam todos reunidos. E aí Jesus agora, no capítulo 13, no verso 5, está escrito: e em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que estava em sua cintura. Mais uma vez Jesus ele usa a água para lavar os pés dos discípulos, que significava, lavando os pés deles, estava purificando, estava preparando os seus discípulos para que eles fossem pregar o evangelho. E esse evangelho que os discípulos pregaram hoje, nós temos esse direito porque saiu dali, desse momento onde ele recebeu essa unção, lavando os pés, tirando todas as sujeiras, todas as imundícias onde eles pisaram, foram lavados. E por isso até hoje nós recebemos essa palavra pura, e ainda com esses pés desses homens que caminharam por diversos lugares para que chegasse até nós essas palavras, essa palavra que nós recebemos hoje, essa água pura que chegou até nós. Esses homens trouxeram até nós essa água, e hoje nós bebemos dessa água, e nós nos lavamos com essa água todos os dias, que é a palavra de Deus. Mas, meus queridos, no capítulo 19, é uma passagem onde Jesus ele termina o ministério. Então Jesus no capítulo 19 é crucificado, ele sofre, ele carrega a cruz, ele é crucificado, e quando ele é crucificado, ele apanha muito, ele judia o máximo de que pode. Nós sabemos muito bem da história. Mas Jesus, em um determinado momento, ele morre mesmo, e ele entrega o Espírito ao Pai e diz que está tudo consumado. E as maldades dos homens é tão grande, ela é tão grande, daqueles homens que estavam ali, que no capítulo 19, no verso 34, Jesus já está morto na cruz, mas de repente vem um soldado, ainda com a lança, no verso 34, contudo um dos soldados perfurou o lado com a lança, imediatamente brotou sangue e água. Esse versículo, toda vez que eu vejo ele, eu fico imaginando como a maldade do homem é tão grande, para chegar num ponto de uma pessoa morta, já com toda certeza, ele lá e furar esse lado, e soltando as últimas gotas de sangue de Jesus. E também saiu água. E essa água é a mesma água do qual ele foi lá batizado. Quando ele começou lá no comecinho da história que eu comecei hoje. Hoje também ele solta do corpo dele, entregando toda essa última água que ele lá no começo ele participou, ele foi batizado. Agora aqui o corpo dele está devolvendo essa água que ele foi batizado. É muito forte essa palavra. Agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em outra passagem aqui, Ezequiel 47.
No Ezequiel 47, a partir do capítulo 1 até o verso 9. Então aquele homem que me conduziu às águas, qual homem? Esse homem que nós acabamos de falar. Me conduziu à volta à entrada do templo e vi saindo debaixo da soleira do templo e fluí em direção ao oriente, ao leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente, e a água descia debaixo do lado sul do templo e ao sul do altar. E em seguida me levou para fora pelo portão norte e conduziu pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente leste. A água fluía do lado sul. O homem, aquele homem que nós falou, me deslocou-se para o lado oriente, com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batia na altura do meu tornozelo. De novo, me mediu 500 metros, me conduziu-me pela água, que chegava aos joelhos. Mediu mais 500 metros, que me levou à água, que batia na cintura, e ainda mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque as águas haviam subido muito, e já era tão profundo que não me podia atravessar a nado. E era um rio que não se podia vencer, apenas caminhando. Ele então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta para a margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, à direção da região oriente, e descendo até Arabás e ao vale do rio Jordão, e chegando ao mar morto, e ao entrar nas águas salgadas, esta se torna doce e saudáveis. Por onde passa o rio, haverá todo tipo de animais e peixe, porquanto as águas limpas fluem para o que saneiam as águas salgadas, de modo que aonde o rio passa, tudo ganha vida. Amém. Meus queridos, essa passagem de Ezequiel é uma visão que Ezequiel teve 570 anos antes de Cristo. Foi muito, muito antes, mas ele teve essa visão. E o importante é que Ezequiel era um homem, era um sacerdote, era profeta, e ele estava sempre na igreja, no templo, ele era um homem que frequentava a igreja. Interessante que Deus, esse homem que era Deus, que era Jesus, que em espírito transportou Ezequiel para o lado de fora do templo. Meus queridos, medir alguém dentro da igreja, a sua profundidade, a sua fé, o seu jeito de ser dentro da igreja, se a gente olhares um ao outro, a gente já vai achar que todo mundo é perfeito. Dentro da igreja, se for medir alguém, pelo qualquer tipo de medição que a gente for usar, vai achar que todo mundo é perfeito. Todo mundo é aquela coisa mais linda. Mas e lá fora, quando você é medido lá fora? Como é a profundidade que nós temos com Jesus quando nós estamos fora da igreja? Isso é uma coisa para nós pensarmos. Como é aquilo que nós praticamos fora aqui da igreja, quando nós estamos fora? Aquilo que nós praticamos é aquilo que nós somos medidos. Será que lá fora as nossas águas é apenas no tornozelo? Aqui dentro, a água, às vezes nós estamos só nadando, olhando uns para os outros, parece que nós estamos tudo nadando nessa água. A água está aqui no pescoço, a água submersa aqui dentro da igreja.
Mas e quando nós estamos lá fora, será que essa medição dessa água ela vai abaixando conforme nós vamos afundando no mundo, conforme nós vamos entrando no mundo? Será que essa água ela vai abaixando ou ela vai subindo? Será que aqui dentro da igreja nós estamos com água no tornozelo, ou nós estamos com água na cintura, ou nós estamos com água submersa? Aqui dentro, olhando na aparência, está todo mundo navegando por cima, nadando de braços largos, né? Mas e lá fora? Então, meus queridos, é isso que eu quero falar nessa manhã. Nós sermos crente dentro da igreja é muito fácil, mas nós sermos crente lá fora é uma coisa diferente. Então, eu quero hoje, nessa manhã, convidar você a mergulhar de braços mesmo nessa água, que nós não podemos ficar apenas no tornozelos, mas que nós possamos mergulhar nessa água, que nós possamos sair daqui hoje demais e mais preparado para enfrentar aí fora, que nós não podemos sair daqui com águas no tornozelo e esperar que lá fora a nossa medição de água vai subir. Não, ao contrário. Nós precisamos ser um nível por todos os dias. O nosso nível precisa estar sempre a mesma coisa, tanto dentro da igreja quanto lá fora. Isso nós precisamos aprender. Então, quando Deus foi medir Ezequiel nessa visão, ele leva Ezequiel para o lado de fora. Se ele fosse para medir Ezequiel para o lado de dentro, às vezes Ezequiel estaria com água mergulhado, mas quando ele começa lá, ele pega um cordão de medir e ele vai dando corda. Ele vai dando corda para Ezequiel. Da mesma maneira é que nós, quando nós saímos daqui, Deus ele vai dando corda para nós. Mede você aí fora, ele manda você passar, ele solta 1000 metros na tua mão e ele mede você. Mas às vezes quando você sai da porta para fora, quando você vai olhar a água que você estava aqui dentro, você estava com água no pescoço ou acima, você estava nadando. Quando você ganha uma corda aí fora, a água baixa e decepciona Deus, que ele fica esperando que você vai ter uma corda, ele te deu aquela corda para você ir, para que você vai com o mesmo nível que você está, mas não, você vai diminuindo, e quanto mais, aí Deus mede ainda você, ele sorta mais uma corda, e o nível vai cada vez mais abaixando. Isso é uma coisa para nós pensar, nós não podemos usar isso, porque nós precisamos andar todos os dias mergulhado nesse rio que nos traz, esse rio que nasceu dessa última gota, dessa água que foi ferida do lado dele, que ele saiu essa água nós temos que olhar para ela todos os dias e nós pensarmos como o homem foi mau ao furar o lado de Jesus, mas esse mal que ele usou, achando que foi o mal, mas isso foi para trazer para nós essa água que agora, toda vez, é um dos versículos que mais mexe com a gente na Bíblia, é essa lança quando perfura o lado de Jesus. Esse é o lugar. O homem pensou que tinha feito uma maldade, mas ele fez um ato aonde que mexeu com o coração de todos os seres humanos. Todas as vezes que o homem lê essa história, que ele chega nesse versículo, ele não aguenta, porque era para ser assim. Jesus já tinha programado, esse homem que foi feito isso daí, já era para que isso acontecesse, para que nós pudéssemos hoje receber dessa água viva. Meus queridos, e quando nós bebemos dessa água que foi oferecida para essa mulher lá no tanque, lá no poço de Jacó, que ela saiu dali saciada, a sede que nunca mais teve sede. Essa água é para mim também, para mim nunca ter sede. Mas também
essa água mesmo é para nós não apenas ficar para nós, porque nós sabemos que quando nós tomamos dessa água, a Bíblia fala que rios de água, ele sai de dentro de nós. E essa água, onde ela passa, o texto diz que aonde essa água passava, ela era em direção ao Mar Morto. O Mar Morto, meus amados, é o mundo. O mundo é um mar morto, aonde nós somos essa água limpa. E aonde nós passarmos, é necessário que essa água vai trazendo vida. Será que é isso que nós estamos fazendo quando nós saímos no dia a dia? Nós falamos de Jesus para essas pessoas que estão neste mar morto? Será que nós falamos? É um dever que nós devemos ter, de nós anunciarmos o Evangelho, a palavra de Deus, mencionar, não ter vergonha de dizer que você tem essa água viva, que pode transformar vidas de pessoas. Então eu gostaria que você e eu, nós prestássemos mais atenção, nós falássemos da palavra de Deus para as pessoas que estão aí nesse mar morto, pessoas que não produzem nada, pessoas que estão aí cada dia mais afundando nesses lamaçal desse mar morto. Mas nós devemos falar do Evangelho, para que aqui o texto diz que quando Ezequiel voltou, ele viu ao lado do rio árvores que davam fruto. E essa árvore representa aquilo quando você ganha alguém para Jesus. Alguém que você anuncia o Evangelho e alguém se converte a Cristo. E quando você olha para ele, você vê ele produzindo, você vê ele crescendo na presença de Deus. É isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Falar do Evangelho, não ter vergonha de falar daquilo que nós temos. Nós temos essa água, então nós temos a obrigação de nós soltarmos essa água a rio abaixo, para que ele entre nesse mar vermelho e transforma a vida dessas pessoas que estão neste mar de lamaçal. Meus queridos, eu quero que nós meditamos nessa palavra, para que a palavra do Senhor, ela venha crescer e dê frutos cada dia mais. Meus amados, que Deus abençoe. Eu quero parar por aqui, porque a gente não vai tomar muito tempo dos irmãos. Nós estamos vivendo num momento de pandemia e os cultos é para ser de 1 hora a 1h30. Então, que Deus abençoe a cada um. Eu gostaria que os irmãos colocassem em pé, para nós fazermos oração. Em seguida, a Lídia vai louvar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem nos trazido nesta manhã. Papai querido, nós te louvamos a ti, Senhor, que nós queremos ser esse rio, Senhor. Esse rio, Senhor, nós queremos andar nele. Nós queremos nadar, Senhor, neste rio. Este rio que sai do trono de Deus. Pai querido, vem abençoar a tua igreja, Senhor. Que nós possamos testemunhar, testificar do teu amor. Que nós não ficamos... Que nós não podemos ficar de bocas caladas, Senhor, porque é da nossa boca que sai esse rio, diz a tua palavra. Senhor, então nós precisamos abrir a boca, Senhor, para que esse rio venha jorrar, Senhor, águas, que possa mudar, Senhor, vidas de pessoas. Senhor, continua nos abençoando. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e continua conosco nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. E eu encontrei a fonte em ti, a fonte de vida que transborda em mim. Jesus, tu és a água viva que sacia o meu ser.